sobre direito previdenciário com a especialista aqui de Alagoas, a advogada Válbia Garrote. E hoje a gente tem um tema que interessa a você, servidor público, tá? Quando o servidor público adoece, pede também o auxílio aí de incapacidade temporária, ele pode aí ter direito a isso? Vamos saber aqui com a Válbia Garrote. Válbia, essa situação que envolve o servidor público, a gente sabe do quanto a legislação, de certa maneira, ampara esse trabalhador, mas nessa condição específica, o que é que acontece? Muito bom dia. Bom dia, Válbia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís. É sempre muito bom. É uma alegria sempre estar aqui com vocês todas as quartas-feiras para a gente levar informação à população, né, Marcos? A gente precisa deixar essas pessoas inteiradas dos direitos que elas têm para que elas possam buscar quando assim for necessário. Bom, com relação a servidor público, existe, sim, esse tipo de benefício não com essa nomenclatura, né, altera aí um pouco a nomenclatura, é uma licença para tratamento de saúde, que eles chamam, mas diferentemente do regime geral, aquele que está no regime próprio, o servidor, é importante a gente sempre lembrar, existe o servidor público no sentido amplo e no sentido estrito, né? A gente aqui está se referindo àquele que passou na prova de concurso público. Então, ele vai ter direito a essa licença, é chamado assim, e ele vai ter que requisitar, sim, ele vai receber, normalmente ele vai passar por perícia também, mas existe ali algumas peculiaridades, digamos assim, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas de um modo geral, existe, tá? Só não com o nome de incapacidade temporária, é licença para tratamento de saúde, e a partir daí, ele pode passar por uma perícia ou não, existe um prazo para ele, Marcos, também para ele ficar nessa situação, porque, por exemplo, se o servidor ele adoece e ele passa um período de até 2 anos afastado por causa dessa doença, a partir daí, a próxima ida dele à perícia, a perícia vai já avaliando toda a situação dele, vai levá-lo a uma aposentadoria por invalidez, que é a nossa incapacidade permanente. Então, existem essas peculiaridades. No regime geral, a gente não tem esse prazo. Não existe esse prazo. De repente, você requer no regime geral, um pedido para invalidez e aí o perito entende que, de fato, já precisa ali por incapacidade temporária e o perito diz, não, aqui realmente já é uma invalidez. Porque a gente, quando faz o pedido, a gente faz o pedido alternativo, ou incapacidade temporária ou a permanente, se assim o juiz entender. Então, isso é visto numa perícia. Já no regime próprio, e é importante também você que nos assiste, que nos ouve, entender cada ente aquilo que a gente já conversou. Tem as suas peculiaridades, mas de um modo geral, nós sabemos que em até 2 anos você fica licenciado e aí recebe a remuneração para o tratamento de saúde. Se passar esses 2 anos, normalmente o ente leva você a um afastamento indefinitivo. A condição do servidor público também permite que ele tire licença para o tratamento de algum parente? Perfeito, Thaís, permite sim. Né? E aí, volto a insistir naquilo que é importante que as pessoas entendam. Cada ente, cada regime próprio com as suas regras, mas, de um modo geral, até 60 dias, essa pessoa que é servidor público e precisa se afastar para cuidar de alguém da família, ele vai receber a remuneração. Se ela ficar 90 dias, ela já não recebe remuneração. Assim diz a lei. E, para além disso, não é a Thaís é servidora pública e o esposo dela precisou. Ela vai ter que demonstrar que essa pessoa depende, primeiro, economicamente dela e, segundo, não tem ninguém que cuide dele. Entende? Então, assim, existem algumas peculiaridades, alguns requisitos que você precisa preencher para ter essa licença para cuidar de um terceiro, de um parente teu. Mas é possível? Sim, é possível. A gente tem uma participação aqui pelo Zap Mix 981709808. Fernando mandou a contribuição, uma dúvida para a Válbia. Fala, Fernando. Bom dia, Marcos, bom dia, Thaís, é Fernando, bom dia, doutora. A minha esposa, ela é curadora da minha sogra. Minha sogra tem Alzheimer. E ela conseguiu isenção de imposto de renda. Ela é pensionista. Conseguiu isenção de imposto de renda. Ela pode conseguir também a isenção do AL Previdência? Ela tem direito a isso? Então, existem essas peculiaridades. No regime geral, a gente...
Bom dia, senhor Fernando. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Obrigada pela participação. É uma pergunta muito interessante essa que o senhor nos fez aqui. Veja, o regime próprio do Estado de Alagoas, ele permite, porque é uma lei federal, na verdade, qualquer regime próprio vai permitir, e também o regime geral, né, que é a Previdência, o INSS, permite aquele aposentado e pensionista que tenha alguma doença que está elencada em lei, a isenção do imposto de renda. Tranquilo. Com relação à Previdência, que é a contribuição previdenciária, que é o seu questionamento, infelizmente a lei não garante isso. Tá? A lei garante isso para os militares em algumas situações muito restritas. E que aí entra, dentre as situações restritas, entra o quê? As doenças que estão elencadas, praticamente são as mesmas doenças, que estão elencadas para a isenção de imposto de renda, também está elencado para a Polícia Militar. Se assim ele tiver alguma dessas doenças, ele vai sim poder ser isento de contribuição previdenciária, mas tirando o servidor militar, os demais servidores do Estado, infelizmente, não têm esse direito de isenção na contribuição previdenciária. Então, quer dizer que, no caso, há vantagens e desvantagens nessa relação, e é claro que isso não é necessariamente por conta da imposição do Estado, mas é porque a própria legislação, ela criou essas situações. Perfeito, Marcos. O que é que as pessoas precisam entender? É importante isso, né, deixar isso destacado. Não há uma imposição do Estado, mas, como eu já falei outras vezes aqui, a Previdência, ela é vista, como a gente fala, é a Previdência Mãe, que é o INSS, que é o regime geral. Certo. E aquilo que está na Constituição, está na União, na legislação da União, nós, enquanto entes municipais e estaduais, estamos abaixo da União, a gente não pode ir além do que ela determina na legislação. Certo. Então, a gente vai até ali. E o que é que a União diz? A União, ela diz, a Previdência, ela é, como eu costumo sempre falar aqui, ela é solidária. Então, ainda que, e isso foi criado, na verdade, lá com a emenda 20, que os servidores começaram a contribuir, porque antes não havia essa contribuição. Então, desde a emenda 20 de 98 que existe isso. E isso é mantido na legislação. Por quê? Qual é o intuito? Ela é universal e ela é solidária. Então, ela serve para mim, para você, para todo mundo. Então, para todos nós que trabalhamos, ela vai nos servir. Mas eu não estou mais trabalhando, né? E essa é a diferença. Os aposentados pelo INSS, eles não contribuem mais depois de aposentados ou quando são pensionistas. Mas os servidores públicos, todos eles contribuem, mesmo ainda que aposentados ou que sejam pensionistas. Existem essas peculiaridades, mas isso é legislação, sim. Por isso que em alguns casos até tem categorias que mesmo aposentadas, elas continuam tendo a correção também dos seus vencimentos, porque desses vencimentos corrigidos também é feito o desconto para a própria Previdência Estadual. Ou seja, né, é uma matemática que leva em conta a sua atividade plena produtiva e também fora da produtividade, né? Sim. E é importante aqui, a gente já, talvez já indo aqui, a gente já recebeu os sinais que precisa parar, mas só para a gente concluir, Marcos, é importante as pessoas entenderem quem vai pagar essa minha licença quando eu estiver licenciado e eu estiver doente. Quem é que paga? Antes era o próprio ente, o regime próprio, a unidade gestora. Hoje, após a reforma, aí antes da reforma, Marcos, era assim: tinha regime próprio que era o Tesouro, tinha regime próprio que era a própria Previdência, ficava dependendo da legislação. Após a reforma, todo mundo que se licenciar, de qual regime próprio, não nos interessa de onde ele é o município ou é estado, quem vai pagar esse período que ele vai estar afastado é o Tesouro, ou seja, o município ou o estado, a não ser que ele não tenha feito reforma, tá? Mas assim, é isso, a partir de 2019... Estado e município quem paga enquanto essa pessoa está afastada. Mas teve que fazer, porque tinha um tempo, né, para poder se adaptar para fazer essa adaptação em relação ao que foi a própria determinação da legislação. Todos tiveram que fazer, né? A reforma, você fala? Nos seus estados. Na verdade, essa reforma, a União, quando ela fez lá atrás, ela deixou a cargo. Entendeu? Entendi. Era uma adesão não obrigatória, então. Porque foi feita uma pressão política à época que alguns estados não queriam aderir. Isso. E aí o presidente, à época, disse, ok, eu faço a minha, e se vocês acharem que não precisam, não façam.
Mas isso ficou muito... Entrou uma questão política aí no meio, né? Só que, a bem da verdade, realmente é necessário. Claro. Porque a gente vai olhando, essa conta termina não fechando. Não fechando, exato. E aí, ainda que a gente não aceite uma reforma, ela é necessária. Às vezes, não tem a história que tem um mal que é necessário, né? A gente não quer que mexa. Mas, infelizmente, ou a gente se adapta a certas reformas, ou tão logo a gente vai perder o que recebe hoje. Até porque a Previdência não recebe, ela não é mantida com recursos de outra fonte, né? É o próprio trabalhador quem consegue, obviamente, abastecê-la como renda para também garantir a aposentadoria. Não há um socorro de outras áreas, né? Até no regime próprio, nós temos aí, sempre há um aporte, né, no final do ano, para fechar as contas, sempre estados e municípios, eles fazem esses aportes. Os remanejamentos. Fazem, para poder fechar a conta. E para a União, para o regime geral, existem alguns tributos, alguns impostos que são revertidos para lá. Há exemplo, por exemplo, a gente vai nas casas lotéricas. Então, ali os jogos que a gente faz e tal. Então, alguns impostos, eles são revertidos para lá. Existe o que a gente chama de, dentro da Previdência, que a gente trabalha com a saúde, a Previdência e a assistência. Então, existem alguns impostos que são colocados ali também. Então, existe sim alguns outros, como é que eu posso dizer, caminhos, alguns outros cofres que são reverberados para lá, para socorrer, mas ainda assim não supre. Ainda assim não supre. É muita gente nascendo, muita gente trabalhando, muita gente se aposentando e precisam, garantir os seus direitos ao longo, por conta dos anos que trabalharam. Olha, esse assunto a gente está aprendendo cada vez mais e, claro, a Válbia vem aqui de forma didática, pedagógica, sempre às quartas-feiras para tirar sua dúvida. Anote o nosso zap, porque, obviamente, é possível que você esteja ouvindo essa conversa toda, tinha lá uma dúvida própria e não mandou para cá. 98170 9808. Na próxima quarta-feira, se Deus quiser, mês que vem, a Válbia está por aqui. 98170 9808. Esse é o Zap Mix para você interagir, como fez aí o nosso ouvinte que participou. Boa semana para você, bom feriado. Até quarta, Válbia. Obrigada, amigo. Válbia. Beijo, Thaís, e beijo, Marcos. Deus abençoe a todos. 7h23, vamos para um rápido intervalo. Enquanto eu falo da CVC, que não é só uma companhia de viagem, não. É a melhor companhia